Salve, salve família Mesa Tamer, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês aqui é o Robson, acompanhado do nosso sempre fiel companheiro Vinícius, e hoje a gente vai falar novamente sobre a BT21. Salve time, salve galera da Mesa Tamer, bora lá! Beleza, pessoal, como vocês já sabem, essa é a parte 2 de um vídeo que vai falar sobre os arquétipos dos decks que a gente tem presente na BT21. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, a gente já falou de Veemon Armor Rush, já falou de Shiny Greymon, já falou de Wind Guardians, tava lembrando. Wind Guardians e o último que a gente falou foi... o último primeiro. Né? Foi o primeiro. Gamamon, pessoal. Gamamon. Então a gente já falou desses 4 arquétipos aí. A gente esquece mesmo, faz parte, viu? E falamos desses 4 arquétipos. E hoje a gente vai trazer mais 2 novamente, no mesmo esquema do último vídeo. Basicamente eu vou trazer 2 arquétipos para vocês. E o Vini vai trazer 2. Eu vou falar de Red Hybrid, junto com a cartinha promo que eles têm. E o Vini vai falar depois de... Vou estar falando de Hunters. Perfeito. Eu vou terminar falando da Medusamon, que nem eu já dei um sneak peek no último vídeo. E pra terminar, o Vini vai trazer o que pra gente? Vou falar do Galacticmon. A gente fecha daí então um vídeo falando dos 2 últimos decks do pessoal do Liberator. Isso aí. Vai sobrar um pouquinho de informação ainda na parte 3. Lá a gente pretende trazer o final, que vai ser o Apimon, junto com algumas cartinhas extras que são complementares para outros decks. E também vai trazer um pouquinho sobre os decks estruturais Adventure que a gente vai ter na coleção, que vai sair tudo junto. Como vocês já sabem, a coleção está marcada para a gente receber no dia 18. Ainda não tivemos informações, pelo menos dos nossos lojistas locais, que elas estarão disponíveis nessa data, talvez atrase, torcemos para não. Mas, como a data está chegando, o nosso tempo está curto, a gente vai tentar trazer para vocês essas listas de decks aí, para que a gente consiga deixar tudo certo para vocês e vocês verem o que compensa e o que não compensa. Tudo bem? Dessa vez, para mudar um pouquinho, quem vai começar sou eu, e eu vou começar falando do Red Hybrid. Como vocês já sabem, Red Hybrid é um deck que tinha relevância no meta, talvez não Tier 1, mas estava sempre ali com um pezinho ali no Tier 1, e ele tomou uma lista agora que afetou o Agunimon Promo, exatamente. Isso deu uma enfraquecida na vertente que era a vertente do Ancient Greymon. Para as cartas que a gente tem aqui, a gente tem um nível 3, um nível 2 níveis 4, um nível 5, um Tamer e uma Option, além de uma carta promo, que talvez venha, né? Pode vir ou pode não vir em um dos box toppers, que é um Emperor Greymon. Vamos começar, sem mais delongas, cartinha simples, falar nível 3, cartinha comum do deck, Flame Dramon. Então, basicamente, o Flame Dramon é um hook padrão, play cust 3, digivolve por 0 em egg vermelho, 1000 de DP, efeito. Durante a sua main, ele suspendendo esse Digimon, você pode jogar um Red Tamer card com efeitos de herança da sua mão sem pagar o custo. Se você o fizer, coloque esta carta embaixo desse Tamer. Então basicamente é uma carta legal, ele é mais uma forma de você preparar o campo para os seus híbridos, né, para os Tamers, para que você possa fazer o combo depois. E a gente sabe que a gente tem alguns Takuyas que o custo é mais alto, custo 4, custo 5, então você diminui esse custo usando esse Flamemon. O efeito é durante a sua main, então você pode ou dar hard play ou subir ele na bridging e fazer a partir do momento que ele sobe, já fazer os efeitos e trazer esses Tamers que eles estão focando agora, principalmente com essa saída do Agunimon Promo que vinha da bridging, né? Seguindo, a gente tem o novo Agunimon. Então ele é play custo 5, 5000 de DP, uma carta incomum. Ele digivolve por 2 em cima de Tamer e por 2 em cima de Digimon. Ele digivolve do Burning Greymon custo 0, que é o Slide Evolution, quem assistiu a série lembra. E quando você digivolve, você pode colocar uma carta com Hybrid ou Hero, que é a outra arquétipo que a gente vai falar no próximo vídeo, com trades da mão ou do trash, como a Bottom de Evolution Card de um dos seus Tamers com herança.
E quando você ataca, você pode desenvolver essa carta numa carta com Hybrid ou Hero nas trades da mão com o custo reduzido em 1. Padrão, né? O Red Hybrid tem bastante isso, de quando você sobe numa carta lá, enquanto você ataca, você pode desenvolver com custo reduzido. Isso antes era no Burning Greymon, agora tá no Agonimon para fazer um combo novo. Herança, mais 2000 de DP durante seu turno. O padrão Red Hybrid também faz isso há muito tempo. A gente segue pro Burning Greymon. Então, é uma carta nível 4 de Play Cost 6, 6000 de DP, uma carta comum. Ela digivolve por custo 3 em cima de Digimon e por custo 3 em cima de Tamer, que é uma novidade. Normalmente tinha um custo reduzido aí quando a gente tinha o Takuya ou o próprio Tamer, mas dessa vez o custo tá fixo 3 aí, meio que forçando você a desenvolver primeiro no Aguni para depois puxar o Burn, tá? On play, when digivolve, esse Digimon ganha piercing mais 3000 de DP pelo turno. E durante seu turno, se um oponente security stack, ou seja, uma security do oponente for removida, esse Digimon pode desenvolver num nível 5, nível 5 Digimon Card com híbrido nas trades da sua mão com custo reduzido em 1. Então essa mecânica a gente também vai ver um pouquinho na Medusa, mas basicamente quando você remove uma segurança do seu oponente, você vai desenvolver nesse processo. Se você tem um nível 3 com sec mais 1, que é o que vai acontecer, você vai checar uma segurança, remover um, fazer a devolução durante o ataque e já checar outra segurança, né? É uma mecânica nova aí que tá vindo pro deck, e aí com os novos nível 5, que são os Aldamon, para dar um suporte, né? Novamente, é uma carta comum e herança padrão, mais 2000 de DP durante seu turno, né? O Red Hybrid tem disso que durante o seu turno ele é muito grande, muito forte, muito DP, e depois ele fica fraquinho, morre, e aí você faz o destaque e vida que segue. A gente vai seguir pro Aldamon, o nível 5, é uma carta rara da coleção. Play Cost 8, digivolve por 4, é um custo alto, mas a gente tem algumas reduções aí no processo. 8000 de DP. Quando um Digimon com Agunimon ou Burning Greymon nas suas Digivolution Cards for desenvolver para esta carta da sua mão, você reduz o custo em 1. Então, basicamente, é uma carta que tendo o Aguni ou o Burning Greymon desenvolvendo, né? Você vai reduzir o custo, você vai pagar 3 padrão. Se você atacar com uma das cartas que já tem um processo de redução, reduz em mais 1, vai pagar 2. Por padrão, sec mais 1. Então é aquela situação que a gente acabou de citar, né? Você normalmente vai atacar ali com o Burning Greymon. O Burning Greymon vai trachar uma segurança do cara, né? Ele batalhar, se tiver que batalhar e tudo bem. E aí você vai desenvolver e vai dar um segundo cheque. Ele tem um efeito de On Deletion, que você dá play de um Red Tamer com efeitos de herança da sua mão ou trash, que é bom porque permite você manipular a sua trash também. E o On Deletion tem o mesmo efeito de herança, né? A gente entende que eles estão querendo mudar um pouco o arquétipo do Red Hybrid, né? Antes, o Red Hybrid ele era um processo que você ou arpava pro nível 6, ou ia shippando o cara, né? Tirando a vida dele aos poucos com o Burning Greymon ali, ganhando memória, fazendo os processos. Agora parece que eles querem seguir o processo de linha evolutiva. Então você vai conseguir subir do Tamer pro nível 4, o nível 4 sobe na outra Slide Evolution dele, você vai subir pro Alda, e dependendo do Tamer que você tem embaixo ali, você consegue ou suspender, ou atacar e fazer outros processos, né? A gente vai falar um pouquinho da cartinha promo também, e se ele for deletado, que é o normal, né? Normalmente os Digimons do Hybrid, eles sobrevivem pelo turno e depois acabou, eles vão ser deletados por qualquer efeito ou por combate. E aí você vai jogar um Tamer aí e vai voltar a fazer o seu combo. A gente vai passar pelo Takuya, é a única carta SR presente no deck, né? Então, custo 3. Se for checada na segurança, você dá play dela sem pagar o custo. E start da sua main phase, um dos seus Digimons ou Tamers pode desenvolver em um Digimon com Hybrid ou Hero nas trades da sua mão, e para cada Red Tamer com nomes diferentes, isso é muito importante, você reduz o custo de evolução em 1. Isso quer dizer que se você tiver esse Takuya e o Takuya junto com... Qual que é o outro Tamer? É a junção dos dois. Takuya e Koji. Perfeito. Se você tiver os dois, eles contam como Tamers diferentes, você vai conseguir reduzir o custo em 2. Isso
Quer dizer que tendo esse Tamer na mesa, junto com outras cartas, você vai efetivamente desenvolver pro seu nível 4 de graça. Isso é muita coisa, né? E vai permitir você estender mais os combos. Então, é uma forma de deixar o Red Hybrid bem agressivo. A gente segue para Option, que é Spirit Evolution, bonitona, com o desenho do Takuya aqui. Custo 3, é uma carta comum. Se você tem um Tamer com heranças, efeitos de herança, você pode ignorar a cor, né? Então isso vai servir para qualquer deck de Hybrid que você tem. E durante a sua main, por trachar uma carta com Hybrid nos trades, você dá draw 2. Ou seja, é uma forma de você dar draw nas coisas e jogar para trash que você precisa, né? Todos os turnos, quando um dos seus Digimons, ou quando um dos seus Tamers com Inherit é jogado, delay, um dos seus Tamers pode desenvolver numa carta com híbrido da sua mão sem pagar o custo. É o padrão das options de agora, é uma option muito boa, ajuda no draw, né? Ainda mais se você estiver focado no deck de híbrido que vai fazer o nível 7, né? E ela é uma carta legal, eu acho que vai ajudar. Não sei se ela vai ter espaço puramente no Red Hybrid, mas ela ajuda todo o contexto dos decks de Hybrid aí no geral. E pra gente finalizar, é uma carta promo, é uma box topper que pode vir, né? É o Emperor Greymon. Então, um Digimon nível 6, cartinha promo, então não tem raridade, né? É promo a raridade dela. Play custo 12, digivolve por 4 em cima de vermelho, azul ou verde, nível 5, 12.000 de DP, e digivolve de um Takuya com 5 hybrids embaixo dele pelo custo 4. Então ele também é capaz de fazer o Warp Digivolution que a gente já tem. Quando você digivolve, você deleta um oponente Digimon com DP igual ou menor que o dele, né? E é padrão, você vai estar batendo aí 18, 20 mil de DP durante seu turno, e todos os turnos este Digimon ganha mais 1000 de DP, e aí isso é novidade, porque normalmente o DP era só durante o seu turno, para cada cor que tiver embaixo deste Digimon como Digievolution Cards. E final do seu turno, uma vez por turno, você suspende esse Digimon. Qual que é a ideia que eu penso agora do Red Hybrid? Eu acho que eles entenderam que o deck de Ancient Greymon teve seu momento, ele tomou um nerf agora pelo banlist, e eles estão tentando puxar isso um pouco mais voltado pro Emperor Greymon novamente. Ele tem slot tanto no deck de Red Hybrid quanto no deck de híbrido geral, né, que são todos os Tamers, que vai evoluir pro Susanomon. Suzano, né? Sim. Susanomon, que é o branco, que é o deck que chegou na BT18. É uma carta legal também, ele tem espaço, a gente tem outros Emperor Greymons, né? Não sei se ele vai ter tanta visibilidade, porque o Emperor Greymon da BT12 é muito bom, é muito forte, né? Então ele checa bastante, deleta coisa. E o efeito de final de turno, por você suspender, basicamente permite que, dependendo o Takuya que está embaixo dele, você faz um novo ataque. Então você consegue fazer o set de combo até o seu nível 5 com o Aldamon, checar 2 seguranças, suspender, e aí a gente tem o Takuya, que consegue no final do turno atacar novamente. Então você consegue fazer mais um check no processo. Obviamente, por especulação, não sei se o deck realmente vai ficar extremamente bom, né? Eu acho que vai ser muito difícil ele passar a agressividade que o Red Hybrid tinha com os Ancient Greymons, né? Todo turno você checava ali, fazia o seu combo, preparava a board, preparava a breeding para atacar de novo. Mas é algo pra gente ficar de olho. Eu acho que no geral a gente pode dar 3.8 para 4 para essas cartas aí. Com certeza o Tamer, a Option e o nível 3, que é o Flamemon, vão ajudar bastante no deck, principalmente porque eles aceleram o fato de você jogar Tamer mais barato, né? Antes você era obrigado a usar Option e outras coisas, e para chegar nisso, então é uma forma de você setar o seu board, principalmente com o Tamer, de forma mais eficiente, e isso é muito legal. Mas falar que o deck vai ter a visibilidade e a agressividade, que é o que a gente espera de um Red Hybrid, eu sinceramente acho que não vai ser igual como é com o Ancient Greymon. O que você acha, Vini? Eu concordo, eu acho que essas cartas de agora de Red Hybrid são bem mais puxadas para tentar mudar o foco do deck pro Emperor, igual você falou. E esse novo Emperor, ele é muito mais
defensivo, né? Tem blocker, suspende, a ideia é sempre tentar deixar ele em pé. Mas no jeito que o jogo roda hoje, se você não tem um Digimon com uma camada de proteção, é muito fácil você tirar ele do campo, né? A Bandai tá esperando que os efeitos de jogar Tamer por deleção seja o suficiente, né? Ao invés de dar a proteção pro deck, seja o suficiente para daí montar o seu board e ir pro próximo turno. Mas eu não sei se isso é o que o deck de hoje do Red Hybrid quer. Então talvez tenha um conflito de interesses entre o suporte novo com o que o Red Hybrid normalmente está acostumado. Igual teve Shine na BT17, né? Onde o deck foi mais para a parte amarela e o deck joga mais para a parte vermelha, que é mais agressivo. Mas eu acho que essas cartas tem que tomar muito cuidado, porque nenhuma delas especificamente, considerando só os nível 3 ali, as options e tudo mais, nenhuma delas especificamente é focada, é fixa na linha do Red Hybrid, né? E a gente já sabe que já rodou Blue Hybrid com um Red Base antes, então eu acho que é um dos decks que é bom a gente ficar de olho, porque esse suporte de conseguir puxar mais coisas, conseguir citar mais Tamers, pode não ficar tão bem nesse deck, mas pode vir a ser o que, né, salva Blue Hybrid do limbo que ele tá hoje e tenta deixar ele um pouco mais forte. Principalmente a Option, que tem um delay dela quando você joga Tamer, e a gente sabe que o senhor Lobomon Promo é o em Devolve, não em ataque. Essa interação, né, onde você, talvez quando uma deck sua morre, você vai dar play de um Tamer, se você deu play de um Tamer vai procar a delay, você vai evoluir aquele Tamer alguma coisa, Lobomon Promo proca, você puxou um Ancient Garuru no turno do cara e você deu bounce no security no bicho dele. Essa interação também é muito forte. Talvez até seja um combo que o deck de Red Hybrid, desse novo, focado em Emperor Greymon, pode fazer. Então para a linha de Red Hybrid, o suporte não é tão bom, ele entra em conflito com o que o deck quer fazer, quer ser mais agressivo, mas pode ter outras vertentes desse deck que podem tentar dar uma vida para um tipo de deck diferente. Então, gosto bastante, mas eu acho que é bom ele ficar bem debaixo do radar aí, quase 4 estrelas aí pro deck, eu acho que é uma nota justificável. Perfeito. Então, o primeiro deck já foi. Hybrid, né? Eu falei mais Red Hybrid, mas ele também, que nem ele falou, puxa pro Suzano, pode puxar aí uma base de Blue Hybrid ou sei lá o que mais, a loucura que o pessoal faz. E a gente bate pro segundo deck. Vini, o que você vai trazer pra nós? Eu vou estar falando de Hunters, principalmente de Hunters. Talvez eu acho que comente um pouco mais sobre as cartas de Cross Hearts ali no final. Para acabar meio que englobando tudo, já que tudo envolve save, etc. Mas vamos ver como é que a gente vai sair aqui. Às vezes eu tomo um tempo demais aqui falando dessas cartas de Hunters e... Enfim, vamos lá. Vamos tentar cobrir então aqui Hunters e Cross Hearts, vamos ver onde a gente chega. Primeira carta que temos, né, acho que é bom notar que esse suporte novo, né, de Hunters, ele não tem uma Digitama própria. Então ele vai começar com o Gandramon nível 3. Ele é um Hook, custo 3, que One Play, você traz uma carta com save no texto ou Hero Trait da sua mão e dá draw 2, e o On Deletion ele dá save. Eu acho que é um bom Hook pro deck. Não é um Searcher, óbvio, mas ele é uma engine de draw. O deck agora, ele tá bem focado, né, essa vertente de suporte tá bem focado em usar coisas do Trash. Então, acho que esse Gandramon pode até ver mais play do que o deck tá acostumado. Só que tem que ver onde ele vai encaixar direito. Hunters disputa um pouco a parte ali dos hooks, mas talvez algumas cópias desse Gandramon só pelo draw power sejam boas, sejam eficientes. O Inherit eu acho que não é tão importante. Eu não sinto que DP era o problema desse deck, mas sempre bom ter 2000 de DPI para deixar tudo tranquilo. A próxima carta que a gente tem é a Hester Dramon, o cara, né?
O One Play Digivolve dele é você pode jogar uma Tamer Card com Hunter ou Hero trait da sua mão sem pagar o custo. O On Deletion é você pode colocar um Digimon com save no texto ou o trait de Hero da sua mão ou Trash embaixo de algum dos seus Tamers, então você dá save nessa carta. Ele também tem uma opção de Digicross para diminuir o custo de On Play dele em 2, utilizando algum Digimon com save no texto. Essa carta é muito boa porque ela não se limita a jogar Tamers exclusivos de Hunters, né? Ele também pode jogar Tamers com o trait de Hero. Isso pode ser muito bom para algumas vertentes desse deck que utilizam mais os outros Tamers de Hero. Acho que até tinha um pessoal comentando sobre utilizar Davis, utilizar o novo Tai, que é um bom setter genérico. Então a não limitação de só jogar Tamers Hunters é excelente. E outra, né, ele não tem aquela limitação que normalmente os Champions têm de que se você tem um ou menos Tamers, jogue um. Esse cara aqui vai sempre jogar algum Tamer, então ele nunca tem uma hora onde ele é ruim de verdade. Óbvio, ele só vai ser ruim se você não tiver Tamer na sua mão, mas esse deck roda bastante Tamer, não vejo isso sendo um problema. Então esse cara é muito bom, ele deve ver com toda certeza 4 cópias aí no deck de Hunters. Acho que virou possivelmente uma nova staple do deck, né, do arquétipo. Daí temos o nosso Arrestre Dramon Superior Mode. Ele tem Hide Piercing. O Endivolving é que ele pode atacar sem suspender. E ao turns ele ganha mais 1000 de DP para cada Divolution Cards que ele tem. Sinto que eles não quiseram fazer um Superior Mode tão forte, considerando que o que a gente tem agora já é forte o suficiente. Mesmo a gente estando na BT21, aquela carta é insanamente forte, ela tem um removal bem único, né? Mas eu acho que essa carta é realmente, eu diria, só meio que pra encher buraco. Não sei se eles queriam dar mais de um boss pro deck, né? Do Arrestre Dramon e o Quartzmon. Então talvez o pessoal rode essa carta só pra ter o nome de Arrestre Dramon Superior Mode. Senão eu não vejo ela sendo jogada. O efeito de Endivolve em atacar sem suspender com Hide Piercing é bom. Ele já vai ter bastante DP pelos inherits da linha dessa novo suporte, mas eu acho que é só uma carta ok. Não vejo ela substituindo o antigo em nenhum dos casos, então ou ela tá ali pra colocar uma ou duas pra ter mais nome do deck, ou possivelmente não vai nem ver play. Então uma carta tranquila. Aí temos o Tamer SR, né, o Tagiro. No começo da main phase, vai lembrar que ele custa 4, né, em vez de ser custo 3, que normalmente o deck tá acostumado. No começo da main phase dele, você colocando um Digimon com save no texto ou Hero Trait embaixo deste Tamer, você dá draw 1 e ganha 1 de memória. Ótimo efeito, né, de começo da main phase. Normalmente esses Tamers a gente só tá acostumado a ganhar memória. Então ele ainda dá o Enable no arquétipo, colocando coisas embaixo dos Tamers, e ainda dá mais um draw. Tecnicamente você não perde carta, né? Você não perde velho da carta. E no seu turno, quando algum dos seus Digimons for desenvolver numa carta com save no texto, ou trait de Hero, suspendendo este Tamer e colocando uma carta debaixo de algum dos Tamers do jogador como uma Bottom Devolution Card desse Digimon que você for desenvolver, você reduz o custo em 1. Então, esse efeito é bem padrão, acho que nos Tamers de Hunter. Óbvio, talvez seja um pouco diferente, eu não lembro ao certo se esses são todos os efeitos dos Tamers de Hunters, mas isso aqui é padrão do deck, é o de se esperar. Toda vez que você for fazer basicamente uma play ali que envolve o principal, né, o Arrestor, você vai estar dando tap em algum dos Tamers, colocando coisa embaixo para fazer valer a play, ele ter sources e conseguir trocar os efeitos. Então esse efeito aqui eu acho que é o padrão de se esperar aí do Tamer. Então eu acho que no geral ele é um bom Tamer. Talvez entre 2 ou 3 cópias desse cara. Não sei se ele substitui todos. Acho que o principal defeito dele é o custo 4 de on-play. Óbvio, o Start of Main Phase dele é muito bom, mas talvez não seja ideal rodar tantas cópias dele. Acho que a Bandai pensou em jogar ele mais com a Hester dando play dele,
de graça do que o jogador dando play dessa carta de graça. Mas ainda assim é um ótimo tamer, provavelmente vai ver play em quase todas as listas novas aí do deck. Para fechar a parte de Hunters, nós temos a option, custo 1. No main, você pode colocar um Digimon com save no texto da sua mão ou trash embaixo de qualquer um dos seus tamers. Então um dos seus Digimons pode desenvolver uma carta com save do trash. Essa carta... bom, efeito security, né? Antes de falar dela, o efeito security dela, você pode jogar uma carta com save com um playcost de 5 olés da sua mão ou trash sem pagar o custo, então adiciona essa carta para sua mão. Essa carta é muito boa pro deck. Simples, é extremamente eficiente, igual eu falei lá no começo, ela joga tanto com a sua mão quanto com o trash, e para um deck que tá sempre dando play em coisa e sempre deletando alguma coisa, ataque, os bichos dão save, você popula seu trash, de vez em quando você tem que controlar o seu trash. Essa carta é excelente, né? Uma coisa que o deck eu acho que faltava era ter mais controle sobre o trash das peças que iam pra lá, então acho ela muito, muito boa pro deck. Custo 1, não vai fazer falta, memória nunca foi o problema de Hunters, eu sinto. O deck tem bastante jeito de ganhar memória e as coisas não custam tão caro. Isso só dá um enable a mais no deck. E o efeito de segurança é excelente. O Disrupt que você pode fazer dando play ali e trocando os efeitos também é excelente. Essa carta é possivelmente o highlight junto com a Hester dessa coleção. Então acho que essa foi a parte de Hunters. Sinto que foi muito curto, né? O suporte foi apenas 5 cartas. O deck ele já é bem moldado, então algumas dessas cartas vão com toda certeza ver play, né? Acho que possivelmente o único que não vê play é o Superior Mode, mas no geral acho que Hunters ainda vai ficar um deck legal, pode competir, né? Novamente, o deck nunca foi, entre aspas, ruim de verdade, ele só ficava um pouco para trás comparado com os decks que eram atualmente meta, né? E num meta onde Mirage reinou aí pelo ano inteiro e ele evitava sempre trocar o save, né, dos Digimons, o Hunter sofreu um pouco. Então, como foi muito curto, para não deixar aí em vão esse meu tempo aqui que eu tenho no Mesa Talk, eu vou falar agora do suporte de Cross Hearts junto, né? Acho que é bom comentar disso agora, já estamos comentando aí sobre on-play, Digicross, etc. Vou emendar essa aqui. Então temos aqui a carta do Shoutmon. Hulk, no turno dele, quando ele for desenvolver no Digimon com Cross Hearts ou Hero Trait, reduz o custo em 1 e um Deletion Save com um Inherit para ganhar Rush em um Digimon com Trait de Cross Hearts. Eu acho que é um Shoutmon ok, não é tão diferente nos outros no sentido de Inherit, mas não gosto tanto desse efeito de reduzir o custo em 1 para um deck mais voltado para dar um play, né, dos Digimons. Talvez veja talvez veja uma ou duas cópias do deck, mas eu não sinto que esse é o forte do deck, então é um Shoutmon aí só pra... um Shoutmon só pra ter, basicamente, né? Tipo, temos que ter um Shoutmon que faz esse efeito, ainda não temos, surgiu esse cara. Temos aí então o Shoutmon King Version, ele tem Raid Piercing, on deletion dele você pode colocar um Cross Hearts, Blue Flare ou Hero da mão ou do Trash embaixo de qualquer um dos Tamers, então dá save. O Digicross dele você pode colocar com qualquer outro Digimon com um trait de Cross Hearts. Inherit não é nada demais, é só mais 2000 de DP. E novamente, essa carta não faz nada por ela. O on-play dela só vai colocar um corpo no campo ali, só pra ter. Se ela não tiver um Shoutmon embaixo, ela é uma carta extremamente ineficiente. Mas com o Shoutmon embaixo, dando Rush, ele pode ser talvez um eliminador de Floodgate, porque 5000 não vai bater em tanta coisa. Mas o Deletion é bom, você consegue colocar qualquer carta de Cross Hearts, Blue Flare e Hero. Só de ter essa gama de opções torna essa carta um pouquinho melhor, mas não vejo ela sendo tão utilizada assim. Talvez eu esteja errado, mas eu não sinto que esse Shoutmon aí King é o forte do deck e não substitui os demais.
Daí temos o Omni Shoutmon. O Omni Shoutmon também é tratado como um Shoutmon por Digicross. Beleza, já vimos isso nos outros efeitos dele anteriormente. No final do ataque dele, você pode jogar uma carta com Cross Hearts, Blue Flare ou Hero com um play custo reduzido em 5. Se você fez isso, você deleta esse Digimon. E on deletion você coloca um Digimon com Cross Hearts, Blue Flare da sua mão trash embaixo de algum dos tamers e dá save. Digicross dele é -2 com o Shoutmon. E agora sim, temos, eu acho que uma carta muito boa nesse Omni Shoutmon. O efeito de End of Attack dele é muito bom. Novamente, você conseguir dar play das coisas desse deck é excepcional, né? Então você ainda está reduzindo o custo em 5. Normalmente esses custos já eram extremamente baixos por causa do Digicross. Então essa carta é excelente. Excelente, não tenho o que falar. Provavelmente vira um staple agora dos decks de Cross Hearts, substituindo os que já tinham. O Inherit Elite da Rush é perfeito, como com as demais cartas, os outros bosses do deck, que permite você fazer cada vez mais plays ainda estendendo o seu turno, e com o Rush você deixa a vida do oponente muito pior. Se ele não roda Psychomon, ele provavelmente já está lascado quando essa carta entrar. Próxima carta que a gente tem então é o Shoutmon DX, tecnicamente um novo, entre aspas, boss do deck. Ele é junto com o Zigreymon da parte de Blue Flare. Ele, igual no texto ele diz, ele também é tratado como um Omni Shoutmon Zigreymon pelo Digicross. Tem Secret Attack +1 por padrão. Quando ele entra no campo, né, um play Wind Evolve, ele deleta o lowest TP do oponente. E todos os turnos, se ele for sair, você coloca 4 Cross Hearts ou Blue Flare das sources dele embaixo de um dos tamers dele para você reciclar e fazer a próxima jogada. Então isso aqui é basicamente uma forma de removal do deck. Talvez ele veja play em decks que juntam mais as cartas de Blue Flare no deck de Cross Hearts. Talvez a gente tenha mais uma mistura desses dois decks ao invés de eles serem separados. E eu acho que só o efeito dele de Alterns, eu acho que é muito bom de você ciclar novamente as cartas, e considerando a utilização dele nesses dois tipos de decks, ela pode ser bem chata de se lidar, tanto em Cross Hearts quanto em Blue Flare. Especificamente em Blue Flare, onde eu acho que os Inherits são bem mais chatos de se lidar do que os de Cross Hearts, que é mais Rush, mais orientado no único Digimon ali. Então eu acho que é uma boa carta. Não sei se vê mais de uma ou duas cópias por deck, mas eu acho que tranquilo, normal, padrão também. Daí temos o Big Boss do deck, que é o Shoutmon X7 Superior Mode. Quando essa carta for jogada, colocando um dos seus Shoutmons embaixo dela, você pode reduzir o play cost por 1. E as cartas do seu trash também podem ser colocadas por Digicross. Esse efeito é excelente, né? Bom, como você pode ver, a carta é extremamente ridícula no on-play, ela é um on-play 15. Mas você conseguir colocar cartas do seu trash faz ela ser um boss muito forte no late game. O efeito de on-play Wind Evolving dela, você tracha o top 10 das cartas destacadas de um dos Digimons do seu oponente. Esse efeito aqui poderia ser muito bom se não fosse limitado a um Digimon, mas isso aqui é excelente. Isso aqui basicamente você vai estar reduzindo algum Digimon do cara em nada. Esse efeito meio que não tem o que você fazer contra esse efeito, né? Não existe proteção a Digivolve nem nada, você só está forçando ele a ser reduzido em alguma coisa. Novamente, o efeito dele ali em Attacking. Você pode retornar um dos seus Digimon do seu oponente que não tem Digivolution Cards pro bottom do deck. Então, funciona como uma forma de removal. O Digicross dele é igual ali, reduzindo o custinho é infinito, cartas com Cross Hearts ou Blue Flare. Então, acredito eu que é uma carta muito boa. Pode ser uma forma de fechar games, principalmente considerando a união dos dois decks, onde você vai ter Rush,
Você vai ter Unsuspend se o cara não tem Devolution Cards. Comba muito bem com o efeito dessa carta e com os Inherits. E, enfim, eu acho que é um boss que vale a pena rodar. Mas eu vejo mais ele funcionando numa vertente dos 2 decks juntos ao invés de um deck só, né? Principalmente porque o Blue Flare não costuma encher tanto o trash assim para dar o play desse cara num quesito de memória tão bom, né? Ele custa 15, mas eu acho que Cross Hearts popula mais o trash, então talvez seja mais fácil de jogar esse cara. Mas ainda assim, acho que é uma boa forma de remove, é uma carta rara, né? Não é um super efeito, mas eu acho que é um efeito que vale a pena. Esse possivelmente é o highlight do deck, do arquétipo aí dessa coleção. Nós temos o Taik, custo 4. Começo da main phase, colocando um Digimon com Cross Hearts, Blue Flare ou Hero embaixo dele, né, da sua mão. Você dá draw 1, ganha 1 de memória. Mesma coisa do Tamer de Hunters que a gente viu agora há pouco. E no seu turno, se você vai jogar ou desenvolver Digimons, se qualquer um deles tem Cross Hearts ou Hero Trait, você suspende esse Tamer e um deles pode atacar. Muito bom, como com os rushes do Shoutmon que ele já te dá, e permite com que você faça plays acabando sua memória, né? Então, combinado com o que a gente acabou de ver ali, você pode basicamente reduzir o Digimon de alguém, né, a um só mini Digimon, ataca, dá bottom deck nele, e enfim, eu acho que esse cara é muito bom. Igual eu falei, ele tem o mesmo efeito ali dos demais, draw 1, ganho de memória, mas esse efeito de Your Turn dele é excelente. Eu acho que uma coisa que faltava nesse deck é que você tinha bastante plays em que você fazia o Digicross, só que se você não tem todas as peças para fazer o play do seu Big Boss, né, do seu Mini Shoutmon, você acabava só passando o turno e esperando que o seu oponente não respondesse para você conseguir fazer a sua jogada valer a pena. Então esse cara aqui, com esse efeito Your Turn, vai fazer bastante diferença nesse deck. Ele pode vir a ser talvez uma ameaça competitiva justamente por esse efeito. Então acho que junto com o que a gente acabou de ver ali, né, do Superior Mode, esse Taik também leva aí o highlight do deck dessa coleção. Para encerrar então, daí temos a Option, custo 2. Se você tem um Digimon com Cross Hearts no trade, você pode ignorar os requisitos de cor, né? Mesma coisa do Red Hybrid. Main, coloque todos os Digimons cards, todas as cards de Digimon, né, em um dos seus Digimons com Cross Heart no trade, como as sources dele. Não, peraí, acho que eu li errado. Entendi. Peço perdão. Então vou explicar de novo. Você coloca todas as sources de um Digimon com Cross Hearts trade seu embaixo de um dos seus Tamers. Então você dá play de um Digimon com Cross Hearts da sua mão com o play cost reduzido por 1 para cada carta que você colocou. Então isso você está reciclando as sources de um Digimon. Perfeito. Essa carta é muito boa. Permite com que você adapte melhor ao campo do oponente e faça mais combos. Você acabou de dar play de um Digimon, fez algum efeito, utiliza todos, por exemplo, você vai lá, bate com ele, rush alguma coisa, rush piercing, vai ter bastante DP, elimina alguma coisa, utiliza a option, dá play de alguma outra coisa, coloca todas as sources embaixo, vai ter rush, vai fazer o efeito dele on play. Com o Taik que a gente já falou, ele pode atacar na hora se você não tiver usado ele. Então a carta é perfeita, é uma ótima option aí pro deck. Eu sinto que ela é bem mais situacional, mas eu sinto que essa situação é muito comum de acontecer nesse deck. Então é um suporte muito bom para um deck que eu acho que as options eram mais focadas para puxar as cartas e você ter cada vez mais recursos para fazer as jogadas. Essa carta faz a jogada, então muito boa option como suporte para o arquétipo. O efeito de segurança dela é você pode jogar um Cross Hearts com play cost 5 less na sua mão sem pagar o custo. Infelizmente ela não é adicionada para a mão. Se ela fosse, cara, isso aqui ia ser bem esquisito, porque essa carta ia ser bem forte. Então acho que foi isso. Dá uma vistoria geral dos decks. O suporte eu sinto que é mais promissor pro lado de Cross Hearts do que pro lado para Hunters, claro, né? Recebeu só 5 cartas do deck de Hunters, mas
Cross Hearts vem recebendo pouco a pouco bastante suporte. Sinto que esse deck pode voltar a ser um problema. Antigamente já era um problema porque ele era extremamente agressivo, enchia bastante o saco se você não tinha resposta cedo ou se você não tinha um Psyche bom para o cara dar concede turno 1. Mas eu acho que o Cross Hearts talvez possa ser uma potência aí no próximo metagame. Não é claramente uma opção muito forte que o deck tem, né, que faça ele virar top tier, mas ele tem agora muito mais jeito de jogar em volta das coisas que ele tinha problema antes, né? Igual você jogar e deixar o seu Digimon na parada. Agora você tem o Tamer que deixa você atacar e a reutilização de recursos para fazer uma outra jogada com a Option, sem contar os novos Shoutmon para suporte para fazer a reciclagem melhor dos decks. Então acho tranquilo esse deck de Hunters. Acho um pouco melhor esse deck de Cross Arts com o novo suporte. Se a gente fosse separar os dois, eu estaria dando uma nota 3,5 para Hunters. Vai ser bem mais carregado pelo suporte anterior do que esse, eu sinto. Acho que só o Arrestor Dramon vai realmente fazer valer a pena. A Option ainda é boa, mas não sei se vale tanto assim. Pro deck que o Arrestor Dramon meio que já faz tudo, o Superior Mode. E para Cross Arts eu acho que o suporte foi muito bom. Eu daria uma nota 4, possivelmente sendo uma ameaça para chegar ali no 4.5, ganhar o trono dele nos decks top tier desse formato. Beleza, pessoal. Então a gente cobriu aí 2 decks, né? Hunters, a minha visão de Hunters é que ele é um deck eficiente no que ele se propõe, só que infelizmente ele sofre do mal de todo deck antigo, que é tempo. Ele é um deck datado, né? Obviamente, esses suportes receberam cartas legais, receberam cartas que ajudam no deck, mas nada impressionante. A gente tem cartas que são literalmente impressionantes, são efeitos maravilhosos, então um auxílio muito bom para os arquétipos. O Hunters recebeu um pouco disso, mas nada para que volte ele aos holofotes que ele já teve em um período, né? Agora, com relação ao Cross Hearts, ele realmente é um deck muito bom, e eu entendo que o Cross Hearts ele é um deck de tempo, né? Então você precisa acertar o timing, conseguir fazer as coisas nos momentos certos para que você consiga de fato desenvolver o jogo. Ele por si só é um deck agressivo, ele é um deck muito difícil de você prever de fato o que você vai ter que counterar, porque as coisas acontecem da mão. Então ele vai lá fazer um Digicross, ele vai trazer uma coisa que você pode estar ou não estar esperando, né? Exato. E é muito difícil você lidar com isso, porque ele tem essa imprevisibilidade de você saber o que vai acontecer. O cara pode estar com um combo pronto na mão ou pode não ter nada, né? E se ele tiver, essas cartas ajudam bastante. Como ele é um deck que ele é dependente da memória, ele é dependente dos recursos e desse tempo, a gente entende que a maioria dos suportes que eles receberam foi para melhorar ainda mais esse tempo, esse timing, esse check que você tem que fazer, essa de evolução que vai deletar alguma coisa, ou uma option que vai salvar recurso de algo que você esperava ser deletado e não foi, ou você está enfrentando um deck que te countera, que você não consegue fazer save, né? Um deck que dá devolve, ou um deck que bounce os seus Digimons, é outra forma de você lidar com problemas que o deck tem muito problema, né? Ele sofre muito para esses tipos de situação que são arquétipos comuns para certos decks. Então, às vezes você vai jogar contra um deck preto que tem muito devolve, o próprio Pyramidmon, por exemplo, já você tem formas de reciclar isso. Você faz o que você tem que fazer, recicla o que você tem que reciclar e prepara o tempo para o próximo turno, por exemplo, né? Então, eu acho que nem o Vinícius falou, o Hunters, qualquer ajuda para ele, por estar sendo um deck datado, é válido, mas eu acho que ele não recebeu o holofote para voltar a ser um deck meta, um deck preocupante para se enfrentar. Desde o passado ele é um deck que funciona dentro da premissa que ele nos traz, mas infelizmente ele perdeu o gás por causa que o Digimon continua evoluindo, né? Então a gente tem os Aces, a gente tem vários arquétipos novos, a gente tem novas keywords que ajudam os decks mais novos, e ele ficou meio de lado, né? Eu acho que o foco principal
seria no Superior Mode, e esse Superior Mode, infelizmente, não tem o gás do anterior. Eu acho que se essa carta tivesse dado fizesse tudo que o antigo faz e mais um pouco, eu acho que era necessário pro deck decolar um pouco mais, mas eu acho que a nota de 3.4, 3.5 é muito mais do que o suficiente para esse deck. E com relação ao Crosshearts, realmente é um deck muito bom. Ele já recebeu suporte na última coleção, na 2.5. Tá recebendo novos suportes por ser o padrão dos Heroes. Eu acho que esse deck já dá um pouco de trabalho na realidade atual, e o tempo que essas novas cartas, options e tamers vão trazer pro deck são muito bem-vindos e vai com certeza dar um vislumbre melhor, principalmente pro meta. Eu acho que de 4 a 4.5 é uma nota certeira para esse deck, e quem joga, quem tem pessoas que gostam desse arquétipo de deck aí, é para se ficar preocupado, né? Pode ser algo que pega você desprevenido aí e leva um game sem você nem ver de onde veio. Exato. Se você não conhece as cartas de Crosshearts, os efeitos que elas fazem, dá uma olhada, porque esse deck pode fazer tudo em qualquer turno que você não tá esperando e pode acabar com o seu gameplay. Então, se você não quiser ler, tem um Psychomon ou um Chaosmon Valdurarme no seu deck para você evitar lidar com esses efeitos. E pro Hunters, o deck, novamente, depende ainda bastante do Superior Mode antigo, com bastante imunidade acontecendo aí no jogo, tendo mais suporte para Digimons torres imunes. O deck perdeu o que fazia ele ser bom, que era o removal único dele, de colocar coisas embaixo de algum tamer. E eu diria até que, considerando as cartas novas, eu acho que o melhor suporte que esse deck recebeu, na verdade, acho que foi o Davis, dessa coleção nova, onde você pode remover um Digimon, né? Você tira um Digimon, dá 1, ganha 1 de memória, porque daí você pode reciclar no seu Superior Mode para fazer de novo, ao invés de depender de usar outro do deck. Talvez esse cara seja real suporte para Hunters do que as cartas que lançaram agora. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Vamos diretaço pro próximo deck aqui. Deck de Medusamon. É um arquétipo do Liberator. Tem cartas novas. Ele tem uma premissa nova bem legal, né? A gente tem uma keyword própria para ele, que é o Progress, que faz com que o seu Digimon não seja afetado por nenhum efeito durante o ataque. Então você fica imune aí a options, fica imune a um ace. E é um arquétipo legal, né? Eu não sei se ele vai ter relevância no meta, porque a gente entende que você se proteger de um ace, de uma option durante o ataque é legal, só que a gente vê um movimento da Bandai para que os Digimons eles tenham um turno ou vários turnos aí de proteção, para que eles consigam se manter no campo. Hoje o Digimon ele desenvolveu num meta em que tudo remove tudo, né? E você só estar protegido durante seu ataque, não sei se é o suficiente pro deck, mas a gente vai passar pelas cartas agora. A gente começa com o ovo, né? Então o Digimon é o deck, é o Digiegg dessa coleção para esse deck. Custo 2, vermelho, carta comum. Custo 0, desculpa, né? Level 2. Carta vermelha é o 001 da coleção. E efeito. Durante seu turno, uma vez por turno, quando uma carta da Security for removida, um dos seus Digimons pode desenvolver numa carta com Reptile ou Dragon King nas trades da sua mão com custo reduzido em 1, né? Acho que a Bandai aprendeu com o Balmon de não fazer você poder trocar de evoluções seguidas aí, né? Isso aí a gente falou na nossa Predict de Banlist aí, que é uma carta que dá trabalho, né? Você escala muito rápido, ele tem um gasto muito grande, e essa carta ele puxa um pouco disso, né? A gente entende aí que tem mais ou menos a mecânica que a gente falou do Hybrid lá, em que você vai checar com uma carta, essa carta vai tirar uma vida, você vai subir para um que tem um sec mais 1 e vai acabar tirando 2 no processo, né? É um ovo legal, eu acho que traz um pouco pro arquétipo do deck. Ele tá preso em Reptile e Dragon King. Talvez possa aparecer em outra vertente do deck, alguém faz alguma loucura aí com War Greymon, né? Porque todos os Greymons de nível 5 e superior tem Dragon King no nome também. Inclusive a gente tem um War Greymon nesse arquétipo aqui. Mas é um deck legal, é uma carta legal, só que a gente entende que ovos que te dão draw talvez seja mais importante do que essa carta aqui.
Tem que ser feita uma avaliação, mas faz parte do arquétipo. A gente vai para o primeiro Hulk que é apresentado, é um Agumon, né? Não é o Hulk principal do deck. Custo 3, digivolve por 0 em cartas vermelhas. 1000 de DP, uma carta comum. On play, você pode retornar uma carta com Reptile ou Dragon King nos trades da Trash para mão. Normalzinho, fazer um recicla ali. E durante seu turno, o Digimon recebe mais 2000 de DP como herança. A gente vai para Elisamon, esse é o Hulk principal do deck, né, que vai seguir até a Medusamon. Custo 3, digivolve por 0 em Digimon vermelho, 1000 de DP, uma carta rara dentro da coleção. On play, revela 3 cartas do deck, adicione uma carta com Reptile ou Dragon King nas trades e uma carta com Liberator além delas para sua mão, e retorna o resto para o bottom deck. Toda a base é Liberator, então normalmente essa carta vai fazer com que você tenha 2 hits ali, vai conseguir ciclar bem, então é um ótimo search pro deck, né? Igual todos os searches do Liberator, eles são muito eficientes na busca de carta, além dos Tamers, né? Que são Liberators, você também tem os Digimons que tem essa trait, então você consegue ciclar elas legal. E efeito de herança. No seu turno, uma vez por turno, quando uma Security Stack é removida, você ganha 1 de memória, o que faz com que você consiga manter o turno após você digivolver pelo ovo, por exemplo, né? Então você ganha memória após fazer o ataque, vai digivolver com custo reduzido e tenta manter o turno no processo. É uma carta legal, forte e é muito boa pro arquétipo. A gente vai pro primeiro level 4 do arquétipo, é o Cyclonemon, né? Ele é um Dragon King. Play custe 5, digivolve por 2 em Digimon vermelho level 3, 5000 de DP. Outro Digimon nível 4 com efeito de segurança. No final da batalha ele é jogado sem pagar o custo, a Bandai adora isso, eu não sei porquê, mas adora. On play, when digivolve, você deleta um oponente de 4000 ou menos, é bom para tirar aí os nossos pestezinhas de Floodgate, né, e qualquer outro Digimonzinho de nível mais baixo aí. Sem nenhum segredo, uma carta comum, é um tapa-buraco mesmo, tá? Pra dar um auxílio aí pro deck que tá buscando Reptile e Dragon King. Que nem eu falei, normalmente os Dragon Kings do lado do Wargreymon, eles são voltados pro nível 5 e superior. Então a gente não tem nada nesse ponto que vale aí. Então é um espaço a mais pro deck ter mais opções aí pra estar trabalhando, né? Efeito de herança, 2000 de DP a mais durante seu turno, padrão das outras cartas que a gente já viu até agora. A gente vai pro outro level 4. Só comentando, essa carta, ela é basicamente o Gelgrey vermelho que a gente viu lá na PT4. Ela tem quase os mesmos efeitos. Ela só tem um inherit a mais. Ela é só um pouquinho mais feia com o Cyclonemon. É isso. Fazer o quê, né? Quando tipo assim, copia, mas não faz igual. Então toma uma herança e é isso aí. Exato. A gente vai pro outro nível 4, né? É a de Metromon. Ela, play custe 4, digivolve por 2, padrãozinho, 4000 de DP. When digivolve, se você tem um ou menos Tamers, você pode jogar um Owen, que é o Tamer principal do deck, né? Da sua mão sem pagar o custo. Efeito de dar play em Tamer, padrão atual, um ou menos você dá play de 1. O Owen é muito necessário para esse deck, a gente vai falar dele daqui a pouco. E efeito de herança durante seu turno, uma vez por turno, quando uma carta é removida da sua Security Stack, ganha 1 de memória. Mesma coisa do nível 3, tem a mesma herança aí compartilhada, e que nem eu falei, é o que vai fazer com que você consiga checar, subir um nível aí no seu Digimon e manter o turno, né? Você vai pagar menos 1 pelo egg, vai ganhar 2 de memória, você sobe aí para um nível 5 ou nível 6, virtualmente de graça, né? Se você não estiver enfrentando nenhum Floodgate no processo. Carta legal e ela é incomum. Vamos pro próximo, Cyberdramon. Digimon vermelho, tapa buraco pro deck. Então play custo 7, digivolve por 3 em cima de nível 4, 7000 de DP, carta incomum. On play e when digivolving. Se o seu oponente tem 5 ou menos Security Cards, você coloca uma carta da mão como bottom da Security Card e tracha o topo da sua Security Card. É uma carta para você diminuir a mão do oponente. Entendi muito bem esse efeito que eles esperavam fazer com isso. Acho que
é ok, né? Ela tem a regra de ser Dragon King no tipo. E o efeito de herança, que é muito bom. Durante seu turno, esse Digimon recebe mais 4.000 de DP. É muito DP. É bastante DP. Acho que queria só comentar porque o efeito dessa carta é bem uma faca de dois gumes. Eu acho que ela só tá ali pra tentar forçar os Inherits a trocar. Mas, cara, você dá a oportunidade de seu oponente colocar uma bomba na bottom da Security é muito perigosa. Ele falou, uma faca de dois gumes, né? Tem esse efeito aí, vai trocar os efeitos de herança e de evolução, mas eu não sei, eu não gostei, entendeu? Eu não gostei. Eu acho que o efeito do Digivolve dele ali podia ser outra coisa, você podia trabalhar com outras mecânicas aí, além disso. Mas é suporte pro deck, todo suporte é bem-vindo, é melhor você ter 2 níveis 5 para trabalhar do que um só. Exato. A gente vai pro outro nível 5, esse sim é da linha principal, a Lamiamon. Play custo 7, Digivolve por 3 em cima de nível 4, 7.000 de DP. Tem a nova keyword Progress, então ele já tem os efeitos de durante seu ataque. Ele não é afetado por oponentes. Efeitos. Durante seu ataque, efeitos do oponente não afetam este Digimon, né? Então é o que a gente já citou. Durante seu ataque você é imune a tudo, que é legal. Bater uma option, bater em alguma coisa. E aí, exatamente o que ele falou, né? Você pode aí correr o risco do cara colocar uma bomba lá, mas se você tiver no seu nível 5, nível 6 principal, não vai ser afetado, vida que segue, você só vai perder o Hulk que tá ali atrás ou que caiu da Security de nível 4. Então, é uma faca de dois gumes, mas pode ser que dê bom, né? Vai depender da situação do deck. Durante seu turno, uma vez por turno, quando qualquer um dos seus Reptiles ou Dragon King nas trades tem o alvo trocado, tracha o oponente Security Card. Então, é mais um efeito aí para trachar a Security, né? E efeito de herança, Alternes, quando uma carta é removida da Security Stack. Eles mudaram esse texto, cara. Eu não entendi porque os caras fizeram isso, pra tentar deixar melhor, mas piorou, né, o entendimento. Mas você vai jogar uma carta, Reptile ou Dragon King nas trades com 5.000 de DP ou menos da sua mão sem pagar o custo. É uma forma de você colocar ali um Little Body ali, né? E aí vale se entrar na verificação que a gente pode jogar os níveis 3 ou até mesmo o Cyclone Mon, que é um nível 4 com 5.000 de DP, ou a de Metromon, que também é um nível 4 de 4.000 de DP, né? É um efeitozinho legal aí. Todos os turnos, uma vez por turno. Eu acho que aqui já começa a ficar mais interessante pelos efeitos de Progress. E a gente entra pro primeiro nível 6, né? É um Wargreymon. Esse Wargreymon aqui, ele é interessante, né? Quando essa carta vamos lá, play custo 11, mas a gente vai reduzir isso um pouquinho ali nas informações dele. Digivolve por 3 em cima de nível 5, custo ótimo, custo baratinho, 11.000 de DP, acho que tá bom, porque é uma carta que por padrão já tem Rush, Raid e Blocker, né? São 3 keywords aí. Você queria keyword, a lot of keywords. E quando essa carta for dado play, você reduz o play cost por 2 para cada Digimon que o seu oponente tem em campo. Isso também vai combinar um pouquinho com os efeitos do outro nível 6 do deck, que é a Medusamon, que ela dá play de token no campo do oponente, né? Já falei dos 3 keywords, então ela tem Rush, Raid, Blocker, entrou bate, Raid para bater em cima de alguma coisa, Blocker para bloquear algum ataque, alguma coisa, Alternes, quando qualquer um dos oponentes de Digimon são deletados, você suspende esse Digimon. Efeito de Rush vai combar com o Tamer dessa coleção. O suspender o Digimon é legal, a gente tem alguns processos de deleção das fichas conforme a gente for jogando, então ela é uma carta legal, ajuda bastante o arquétipo. É um nível 6 viável, por mais que não seja da linha principal desse arquétipo da Medusamon. A gente vai para Medusamon, a estrela do deck, o nível 6, play custo 12, Digivolve em cima de um nível 5 por 4, 12.000 de DP, Security Attack mais 1,
interessante, ainda mais com aquelas situações que a gente falou de retirar uma security e desenvolver, né? Então você pode fazer esse processo aí com o nível 5, pelo ovo você vai desenvolver no seu nível 6 com um custo reduzido em 1. Progress, que foi a nova keyword que a gente já comentou. When Digivolving e no final do ataque, uma vez por turno, você pode deletar um Digimon com o menor DP. E aí, como que funciona? Vamos lá, ó, presta atenção. Yumei, então você pode trocar isso tanto quando você digivolve, quanto no final do seu ataque, você escolhe o momento. Alternos, uma vez por turno. Quando qualquer um dos oponentes de Digimon são deletados, quando qualquer um oponente de Digimon é deletado ou as security stacks deles são removidas, você dá play em um token de Petrification, que ele é um Digimon branco de 3000 de DP. Seu turno, esta carta não pode suspender e on deletion você tracha o topo da sua segurança. Isso permite bastante a sinergia das cartas do deck, né? Então, basicamente, você não precisa necessariamente bater na segurança para tirar a segurança do cara. Esse token ele vai ser gerado em todos os momentos que você deleta um Digimon ou tira uma security, né? E aí entenda-se que quando a Medusa Moon entrar, ela já vai deletar um Digimon com menor DP, e isso também serve para deletar os tokens, mas você pode deletar um token para gerar um token e que não vai poder suspender, não vai poder atacar, e ele tá lá quando ele for deletado, vai trachar a segurança do cara. Então é uma carta legal, eu acho que a keyword Progress ajuda bastante, principalmente nessa questão de faca de 2 gumes que o Vini comentou. Tem Sec Attack mais um, que faz você poder meio que desenvolver durante o ataque e já arrancar mais uma segurança. E aí, se ele tiver um token gerado, ou se você gerar este token durante a sua retirada de segurança, você automaticamente já vai poder deletar esse token e já vai tirar mais uma segurança. Então, é muita segurança saindo de uma vez só, né? As coisas vão acontecer durante o ataque, que é exatamente o momento que ela está protegida. Muito legal, é uma dinâmica nova, eu acho bem bacana o que ela faz, só que é o que a gente conversou. Você não consegue remover durante o ataque, então ela vai tirar essas seguranças, só que logo depois ela volta a ser só mais um Digimon, um DP que não vai crescer durante o turno do oponente e muito possivelmente vai ser removida. E precisa ser removida, porque se ela não for, o estrago vai vir forte no próximo turno, né? Mas por não ter a proteção, não vejo ela como sendo uma carta excepcional. É uma carta muito boa, com uma mecânica legal. A gente vai pro Tamer agora, o Owen. Então, play custo 3, uma carta rara, diferente dos outros Tamers da nossa coleção. Eu esqueci de falar que a Medusa Moon é a SR do deck, né? Então, o Owen é uma carta rara. Custo 3, no começo do seu turno, se o oponente tem um Digimon, você ganha um de memória, é o padrãozinho desses Tamers padrões. E aí vem o efeito legal dele, que é o efeito do final de turno. Por suspender esse Tamer, um Digimon com Reptile ou Dragon King nas trades ganha Piercing pelo turno, e esse Digimon ataca. O que isso quer dizer? Sabe aquele Wargreymon que você deu play? Que tem Rage, que tem Blocker, que custou lá, sei lá, quantos milhões, mais reduzido? Você vai poder falar assim, ele tem Rush, eu jogo ele, raido em cima de alguma coisa, vou dar Piercing, ele vai suspender e vai estar pronto para blocar de novo. É uma mecânica legal. O Tamer ajuda bastante nesse funcionamento. Mas é mais um, a gente já tem o outro Owen também, que é uma carta legal. É outro Tamer, eles vão se complementar. E aí a gente vem pra braba do deck. Eu acho que de longe é a carta mais forte que eles trouxeram, que é a Option, né? A Raging Serpentine. Tem custo 8, é uma carta comum. E aí tem um negócio legal aqui. Rapaz, isso aqui é legal, hein? Quando essa carta for usada, se o oponente tem 3 ou menos Security Cards, você reduz o custo em 4. Então, é uma carta... Ai, cara. Ô, Bandai, pelo amor de Deus, Bandai. Isso aqui é difícil. É uma option de removal, né? Então, a main dela é você deleta o oponente Digimon com maior DP e coloca essa carta na Battle Area. Custo 4, por quê? Porque se você fez a Medusa, meu amigo, você vai ter tirado 2 seguranças do cara ou mais.
É impossível você não tirar só isso, entendeu? Então essas seguranças vão estar reduzidas, né? A premissa do deck é que quando você ataca, você não vai ser bloqueado, você não vai conseguir ser counterado. Então a ideia é que você vai tirar essa segurança. Então, normalmente essa carta vai ser jogada por 4. Ela vai deletar o Digimon com o maior DP, e aí a gente entra nas circunstâncias que a gente tem falado, de que os Digimons atualmente estão tendo essa camada de proteção, mas são proteção principalmente contra efeitos de Digimon. Isso é uma option, né? Então essa carta é muito forte, ela é muito forte mesmo, tá? E é uma carta de removal com delay. Olha que coisa maravilhosa, que carta ótima. All turns, quando uma carta da Security Stack for removida, delay um dos seus Digimons com Reptile ou Dragon King pode desenvolver numa carta com Reptile ou Dragon King nas trades da sua mão sem pagar o custo. Olha que coisa maravilhosa. Cartona, hein? Isso aqui é cartona. Rapaz, cartinha comum, custo 8, que na verdade é custo 4, que vai fazer com que os seus Digimons desenvolvam com custo reduzido, ou no caso, sem pagar o custo, né? Vai deletar o Digimon sem grandão do cara. Pagar o custo. Olha. Sem pagar o custo, amigão. Então você tá pagando aí um removal de maior DP, custo 4, vai deletar o Digimon do cara, Digimon mesmo, e você ainda vai conseguir, independente do momento que você vai fazer essa remoção, desenvolver um dos seus Digimons aí. Então, você tem um blocker, o seu blocker matou um Digimon do cara, vou subir minha stack aqui e vida que segue, né? Então, assim, cartona. Isso aqui é cartona, tá? Forte. Se pá, vê até um pouquinho de jogo aí no deck de Greymon, porque que nem eu falei, nível 5 superior aí é tudo Dragon King de War Greymon, e vamos ver qual é. Pra mim, MVP do deck é essa carta aqui, cara. Pode botar 4 copies, ser feliz e vida que segue. Da minha parte, com relação ao deck, é que é um deck legal, é uma nova organização do deck. Você consegue enxergar parte dessas cartas sendo um suporte também pro Dinomon, porque eles também são Reptiles, né? Não acho que esse deck vai ter relevância no meta. Com certeza a galera vai jogar. Eu, se tiver possibilidade, vou montar esse deck. Ele parece ser um deck interessante. O fato de você tacar a ficha no campo do cara é muito legal. E aí a gente tem outras cartas que vão se beneficiar disso, né? A gente tem aí o Medieval Galantimon, que vai suspender coisa, deletar coisa, você já tracha junto. Já tem o Vortex, já bate no cara. Então, assim, é legal. Eu acho que é um arquétipo divertido. Não sei se vai ser relevante pro meta, principalmente por essa falta de proteção para sua stack, mas eu acho que no geral, com tudo que eles entregam, e principalmente por causa da option, eu vou dar aí um 4 sólido pro deck, e acho que tá mais do que o suficiente. Talvez dê uma cutucadinha e atrapalhe alguns decks do meta aí. O que você acha, Vini? Meio que você resumiu o que eu ia falar. Não acho que é um deck agora com potencial para interromper os decks atuais do meta, mas ele tem vertentes de combo muito importantes e bem chatas, né? Progress, você tem imunidade no seu ataque, eu acho que esse é um efeito muito legal. Só que eu acho que o deck ele peca um pouco em fazer a main stack Liberator, né? No caso ali da Medusa Mão na minha mão, fazer ela funcionar por si só antes da Medusa. A própria Lamia Mão, ela tem o Progress, onde durante o ataque nada vai afetar ela, só que ela não consegue usar o efeito dela Your Turn, onde qualquer Reptile ou Dragon King, quando for mudar o alvo de ataque, você tracha o topo da Security. Isso aqui é basicamente tipo, cara, se você for me blocar, você vai trachar o topo da sua Security, e se isso acontecer, eu posso evoluir na minha Medusa pelo meu Gigimon. Só que, igual, provavelmente, né, pensando num jeito onde a gente vai rodar esse deck agora, a gente não vai usar o Gigimon como digital, mas a gente tem o Coromon da BT14, que é o top egg vermelho, já faz um ano, e o Draw Power é muito importante para esse tipo de deck. Então, esse efeito não comba com a Keyword, né? As cartas são excelentes, o Hook é um Searcher bom,
Champion da Play de Tamer, os Inherits são muito bons, você ganha memória aqui para seu turno, só que ele peca um pouco ali no Champion e precisa do Mega para fazer valer a pena, que a Medusa tem efeitos ótimos, excelentes, perfeito. Só que por outro lado, cara, aquele Wargreymon é muito bom. Aquele Wargreymon é, com toda certeza, eu sinto que é estrela do deck, junto com a Option. Eu diria que ele tá, assim, lado a lado com a Medusa. E eu falo pra você, talvez essas cartas sejam um suporte escondido pra Greymon. Talvez Greymon se beneficie bastante dessas cartas, né, como um efeito colateral, ao invés de se dar o suporte pro deck de Liberante de Medusa. Talvez a gente pode até ver um novo Greymon vindo aí, que ao invés de usar Tai, vai usar Omen, cara. É legal de se pensar se isso existir. O Omen dar o Piercing e deixar ele atacar no final do turno significa que você não precisa ter mais medo de não ter memória para você atacar com o seu Wargreymon da BT12 lá no final do seu turno. Olha só. E se você remover stacks da Security, o que aconteceu? Sua stack agora, quando você remove stack da Security, você ganha memória, você não precisa do seu Wargreymon X. Cara, eu acho que esse deck tem bastante potencial para voltar com esse novo suporte. Mas, pro deck em si, talvez ele precise de um suporte a mais para fazer valer a pena a Medusa, né, essa linha do Liberator, mas eu acho que com as demais cartas ele é extremamente competitivo. A Option, nada a falar, ela é uma Option de removal e ela é uma Option que coloca pressão quando você tá ganhando. Ela é uma Option tecnicamente perfeita, né? E as demais cartas combam muito bem com qualquer outro tipo de suporte que você for jogar junto com a linha ali da Medusa Mon. Eu acho que esse deck recebe sim uma nota 4 estrelas justificada, e ela tem bastante potencial para talvez crescer em algum outro arquétipo que a gente não imagina agora, né? Igual, a gente mencionou o fato do Greymon ali funcionar, talvez ele até funcione em outros tipos de deck. Muito bom. Eu acho que se esse deck tivesse algum raid, seria perfeito. Algum tipo de Dar Raid pra stack da Medusa. Exato. Se tivesse esse tipo de raid, talvez seria até melhor do que a gente imagina. Hoje não tem, quem sabe no futuro próximo. Mas, com toda certeza, bastante potencial esse deck aqui. Eu acho que dos Liberators, eu sinto que fora o Zeffaga, ele é possivelmente o Liberator que mais tem potencial aí pra crescer e ter um impacto direto depois do Dinomon. Né? O Dinomon veio, chegou, fez bastante estrago. As cartas funcionavam bastante. Eu acho que depois do Dinomon, ele é o próximo aí que tá na lista pra fazer bastante estrago. É isso aí. E, que nem o Vini falou, né? Fica de olho aí, porque essas cartas podem dar suporte para decks que a gente não tá esperando. Né? São cartas boas, são cartas que permitem algumas coisas acontecerem aí, e dependendo, a gente revive aí o Wargreymon vermelho antigo e vê qual é, né? Esse piercing aí é bem legal, e só o fato de você poder desenvolver sabendo que no final do turno você vai poder atacar, permite aí você usar uma X-Antibody, subir para um Wargreymon, bater com o Wargreymon e aí subir em cima do Wargreymon X e fazer as coisas que o Wargreymon faz. Exato. Beleza, então passamos já por 3 decks. Eu sei que tá extenso, galera, não briga com a gente, pelo amor de Deus. A gente tenta resumir isso. Toda vez eu falo, Vinícius, vamos falar pouco, cara, só que a gente não consegue falar pouco. Desculpa, gente. De verdade, tá? Exato. Vejam as timestamps se vocês quiserem ver os decks específicos. Vale a pena. É isso, a gente tá colocando as timestamps lá pra ajudar vocês, né? Pra vocês não brigar com a gente. Mas a ideia é a gente tentar resumir aí. Novamente, né? A gente vai entrar no último arquétipo aí. Agradecer a presença de todos novamente que estão acompanhando o canal. O canal continua crescendo, a gente está próximo dos 200 inscritos aí, batendo 190, 192 inscritos hoje, quando a gente está gravando esse vídeo. A gente tem um vídeo de 2-3 meses atrás aí, que foi o vídeo do primeiro unboxing, que a gente tinha 100 inscritos, 110 inscritos mais ou menos. Então, 3 meses a gente tá dobrando aí a quantidade do que a gente tem. Novamente, só tenho a agradecer o suporte de vocês aí. A gente tá montando o ambiente do Discord, tô preparando aí. Inclusive, a gente tá usando ele agora para gravar esse vídeo. Vai ter lobby de DCGO, vai ter lobby de novidade, lobby de decklist, compra e venda, looking for game, um music box ali pra gente botar um butterfly pra tocar enquanto joga, né? Discussão geral. Então, assim,
Obrigado, né, por vocês estarem aí acompanhando a gente. Deixa o like, comenta, compartilha, manda pro amiguinho, né? Reclama se tiver que reclamar. Pode falar que a gente fala pra caramba. Pode falar que as nossas ideias de deck não faz sentido, porque pode ser verdade mesmo. É tudo um bando de louco. Na nossa cabeça faz, né? A gente tem aí os jogos da Local e vamos continuar trazendo esse conteúdo, vamos continuar trazendo as gameplay. Que nem a gente falou, a gente tem um passo para trás para dar 2 para frente, diminuiu o número de vídeos semanais, mas a consistência melhorou. Então a gente tira um vídeo da semana, mas é certeza que a gente vai publicar 2, terça e quinta, 10 horas da manhã, estreia imediata. Entra lá na estreia imediata, vem falar mal com nós. A gente coloca lá para assistir, fala das jogadas acontecendo em tempo real. A gente quer interagir com vocês e de preferência aí, quando tiver o nosso regional aqui do Brasil, a gente quer ir para lá também, visitar vocês, fazer uns videozinhos, tirar foto com vocês, ver o deck de vocês, conversar com vocês, conversar com o lojista e trazer mais informação, né? Fim das contas, o nosso Digimon nacional, ele falta um pouco de informações. Eu percebi, né? Não sei se a galera teve a ideia junta ou se acompanhou a gente e começou a fazer. Eu percebi que outros canais começaram a fazer gameplay, soltar vídeo, isso é muito legal, mostra que a comunidade tá se erguendo, tá gerando conteúdo, e geração de conteúdo é que a gente precisa para trazer mais players, tanto para nossa local, quanto para o Brasil inteiro, e fazer o nosso card game tiver mais disponibilidade, trazer mais carta, que vender mais coisa pra gente e a gente ser feliz. Sem mais delongas, Vini, quer falar alguma coisa antes da gente fazer o último decklist? Eu só quero deixar agradecimento. Eu acho que crescemos bastante em comparação com quando a gente começou isso aqui. A ideia do nosso canal era só publicar as nossas matches, porque a gente queria ter um jeito de assistir elas de novo. Às vezes a gente faz jogada muito legal e a gente queria ver elas e falar pra quem não foi no local, né? Tipo, olha só o que a gente fez. Aquele cara montou 2 torres de Ragnarlord, muito legal, não cabia no playmat. Enfim, e hoje a gente tem uma plataforma onde a gente pode discutir melhor, né, Digimon. Eu acho isso muito importante pro deck, muito importante para dar visibilidade pro pessoal. A gente sabe que a comunidade de Digimon é muito legal, o jogo é magnífico de se jogar, do começo ao fim. É uma experiência que a gente não pensava que ia chegar nesse nível, a gente pensava que ia ser só um hobby mais tranquilo, mas Digimon virou algo que é muito legal. É um card game excelente e a experiência que a gente tem com os nossos lojistas ali é algo que eu não esperava desse tipo de TCG, e eu acho muito bacana a gente estar tendo essa possibilidade, né, essa oportunidade de estar interagindo dessa forma, né, ter tão ligado assim com o Digimon, com a comunidade, tanto aqui do Brasil quanto lá fora, né, agora com a união aí, dos dois formatos, Ocidente e Oriente. Então, time, continuem dando suporte para Digimon, continuem dando suporte para nós. A gente pretende trazer cada vez mais e mais conteúdo. Não queremos ficar para trás aí, né, da escalada. A gente é competitivo, galera. A gente Exato. É bem competitivo. Da escalada de criação de conteúdo, queremos ser o mais eficiente possível. Então, vamos lá. Mesa Tamer tá aí, firme e forte, não vai cair, não vai ficar pra trás. Dá suporte pra nós que a gente vai fazer valer a pena. É isso aí, galera. Valeu. Bora lá então. Último deck do Mesa Talk de hoje, vamos falar do Galacticmon. Esse deck aí que vem criando bastante movimento nos grupos de compra e venda, todo mundo querendo jogar de Galacticmon quanto antes. O deck é muito legal, o deck tem um Super Boss Monster que é muito legal de interagir, e o suporte dele agora é mais insano do que você pode imaginar. Então bora lá, a gente tem uma quantidade de cartas legais para dar suporte pro deck. Vou estar começando aqui agora do Digitama, novo pro deck, que é o Tsumemon. O inherit dele é que se ele tiver mais 4 ou mais Vmons no deck, ele vai ganhar mais 3.000 de DP. 3.000 de DP é bem considerável. Isso aqui ainda é all turns, não é só no seu turno. Só que talvez o
requerimento de 4 Vemon pode ser um pouquinho exigente pro deck se você não chegou ainda ali no Ultimate ou no Mega, né? Então, vejo essa Digitama ser bem mais eficiente nesses Digimons, né, no nível 5 e nível 6, do que no nível 4 ali no Snatchmon, que normalmente o deck joga. Mas talvez seja bom. O deck não é um deck que ele pretende ficar jogando, evoluindo Hulk e jogando Hulk na segurança do oponente. É um deck bem mais orientado ao controle. Acho que é um Digitama legal. Pode ver play ao invés das outras opções que a gente tem aí para Digitama preta no deck. Temos aí o nosso Hulk, o nosso novo Vemon. Esse Vemon não é igual ao outro. Você não pode colocar 50 copies dessa carta no deck, mas ele ainda faz a parte dele. Então, o on-play dele, achando um Vemon, uma carta com Vemon no texto, você pode retornar qualquer outra carta que não seja uma Digitama com Vemon no texto do seu trash para sua mão. Basicamente, tudo do deck tem Vemon no texto, então ela busca qualquer outra carta do arquétipo que você já gastou lá do trash e tenta fazer alguma coisa, fazer valer a pena com ela de novo. Muito importante, já que esse deck tem um costume muito grande de trashar as cartas que você vê. Você sempre quer deixar seu trash populado com Vemon e outras cartas. Às vezes você vai trashar o top 3 e se trashou 3 Destromon. Então, é importante ter esse Vemon aí para retornar um desses caras e, enfim, conseguir ficar reciclando caso uma dessas suas stacks saia. O inherit dele, né, se esse Digimon for desenvolver uma carta com Vemon no texto, reduz o custo de evolução para 1. Talvez seja bom para equipar o turno, mas os custos de evolução desse deck são muito altos. Não tenho certeza se isso aqui vai ver tanta play. Mas economizar recurso sempre é bom. Então eu acho que é um Hulk excelente pro deck. Com toda certeza 4 cópias desse cara vai rodar no deck de Galactic. Próximos temos o Snatchmon. On play o Endivolve, você revela top 3 cartas do seu deck, adiciona uma carta com Vemon no texto, adiciona ela pra mão, trash o resto, e então você coloque 2 Vemons do seu trash como as sources de um dos seus Digimons. Então esse cara aqui serve como um Searcher, não tão bom, porque o play cost dele é 6, né? É até pior que a Gatomon lá dos decks de Masterbon, que já era 5 e já era bastante, mas pelo menos ele tem o efeito de Endivolve, né? Então, se você tiver já um Vemon no campo, beleza, você tem mais um Search. O efeito dele de Inherit, né? Se você retornar qualquer Vemon, se qualquer Vemon for retornado para o bottom do deck das sources desse Digimon, delete um Digimon do oponente com playcost de 4 ou less. 4 ou less você não vai estar deletando nada que não seja Hulk ou Aces, então eu acho que é um Inherit ok. Um pouco mais para controle quando você já desestabilizou o board inteiro do cara. É uma carta boa, mas não sei se esse play cost 6 aí on play vai fazer valer tanto a pena assim. No meta onde a gente está cada vez vendo menos decks rodando Memory Setters e rodando cada vez mais Tamers que são mais eficientes com memória no turno do oponente, né? Começo do main phase, ganho de memória. Talvez da play desse cara pode custar bem caro ali pro deck. Mas de qualquer forma, o efeito, se você usar ele especificamente como Endivolve, ok. Próxima carta, temos o Destromon da coleção. Ele desenvolve diretamente do Vemon com custo 6. E desenvolve 5 de nível 4. Bastante coisa. O Endivolving dele, né, até que o turno do seu oponente acabe, os efeitos eles não podem trashar as sources desse Digimon, e para um dos Digimon do seu oponente você dá Desenvolve 1 para cada 2 Vemons nas sources desse Digimon. Isso aqui me lembra bastante o Metal Greymon X, só pelo quesito do Desenvolve, e óbvio, ele não é inafetado por DP e esse cara você não pode trashar as sources dele. Mas, enfim, eu sinto que é um pouco caro para esse Destromon, o custo dele para ele subir. Ele tem ali o efeito de Alternis dele, né, onde você pode ainda reciclar um Vemon caso ele for sair do campo de batalha, mas ele não é exatamente imune. Então, se você quiser fazer qualquer outra play com ele no próximo turno, se você não está protegendo ele, chances são que se esse cara sair do campo,
vai ser difícil de você subir no seu próximo Digimon de novo. Né, os inherits dele no turno do oponente, se você pode parar o ataque do seu Digimon, retornando 2 Vmons das sources dele pro bottom do deck. Então eu acho que é uma carta boa. Seria muito melhor se ele tivesse um Digicross, igual o Destromon Promo tem. Mas eu acho que ainda tá ok. Né? O fato dele gastar bastante para o End Evolving dele, ele vindo de um Vmon, é complicado. Você provavelmente vai passar o turno fazendo essa play. Mas ter Digivolve é sempre bom ter em qualquer tipo de deck da cor preta. Então o arquétipo ganha esse Digivolve aí. E se você subir nele, seus Vmons estão pelo menos imunes. Você garante que vai ver um Vmon no próximo turno. Se o cara quiser tirar o Destromon do seu campo. Agora a gente vai pro Senhor Galacticmon, o super boss do deck. Ele desenvolve com custo 9 do Snatchmon. Cara, eu nunca vi uma devolução por 9 assim. Eu não sei nem se o Quartzmon chega a ser 9. Eu acho que ele era 7 dos bichos com save, mas enfim. O End Evolving, colocando 4 cartas com Vmon no texto do Trash nas sources desse Digimon, você pode usar uma option de Ragnarok Cannon da sua mão ou do seu Trash sem pagar o custo. A gente já chega nessa carta. No começo da sua main phase, você deleta um Digimon do seu oponente, qualquer um, não importa, efeito gigantesco, efeito ótimo. E ao turns, né, a proteção dele, se ele for sair do campo de batalha, retorna 4 Vmon das sources dele, ele não sai. Então, no mínimo, esse cara vai ter uma proteção ali quando ele entra no campo, já que ele vai colocar 4 Vmon do Trash nas sources dele. A menos que você não tenha Vmon no seu Trash, e daí, sinto muito, meu amigo, o seu deck não quis te ajudar dessa vez. Então, esse cara aqui, muito bom. Eu sinto que ele é melhor que o Galacticmon antigo, que é o Secret lá da BT11. Justamente pelo efeito do Start of Main Phase, onde você pode deletar qualquer Digimon. Eu acho que esse era um efeito do outro, só que ele era... acho que era o Em Ataque, não lembro. Enfim. Start of Main Phase deletar qualquer Digimon, isso é muito bom. Se você não lida com esse cara, ele vira um problema. Ele vira um Defex, acho que até melhor que o Defex, né? O Defex, ele deletava o Lowest Play Cost. Esse cara deleta não importa quem. E quando ele entra, ele vai... ele sempre tem pelo menos uma imunidade garantida. Então, muito boa essa carta. Agora, para a carta que comba junto com ele, que é o Ragnarok Cannon, o que essa carta faz? Vamos falar dela aqui, antes de ir pro Tamer, né? Custo 6. Main. Delete um dos Digimons do seu oponente com Lowest Play Cost. Então, coloque essa carta na Battle Area. Beleza, custo 6, está deletando o Lowest Play Cost. Não é uma carta boa se o campo do cara tiver bastante Rookie, mas o importante dessa carta é o delay, que a gente vai falar agora. Então, no seu turno, se um Galacticmon seu ataca, né, delay usa esse efeito. Delete um dos Digimons do oponente com Lowest Play Cost, é o mesmo efeito da main. Só que, se esse efeito por algum motivo não deletou, trache o topo da security do oponente até que ele tenha uma única carta. Que efeito maluco. Que efeito maluco. Você pode simplesmente não interagir com a security do cara em qualquer momento do jogo e você vai estar negando completamente a security dele só com essa carta jogando o controle. Ela é muito forte. Ela é bastante forte. Essa carta, quando saiu, todo mundo foi à loucura. A gente viu cara, essa carta não faz o menor sentido. Mas enfim. Essa carta é muito legal, eu gostei da interação que ela tem com o Mega. E Trashar 4 Security, ser capaz de deletar algum Digimon do oponente, não tem o que faça essa carta não ser boa pro arquétipo. Com toda certeza ela vai ver play, vai ter momentos meme, com essa carta trocando efeito, vai ser muito legal. O efeito dela de Security, você pode jogar um Vmon, uma carta com Vmon no texto e um play cost de 6 ou less da sua mão ou trash sem pagar o custo e adicione essa carta pra mão. Essa carta, como vem com o Snatchmon, que era o Searcher, ela é a única carta que dá enable naquele Snatchmon sem que você se martirize por estar pagando um play cost tão caro de jogar aquele cara. Mas enfim, muito boa essa carta. Ela vai ter bastante cópia no deck e você vai rodar provavelmente 4 Snatchmon de novo. Então, perfeito. A sinergia existe ali.
Agora falamos do nosso Tamer pro deck, que é o Tamer Zenith. É um Tamer Setter, né, do Searcher for Turn. E o one play dele, você revela 3 cartas do top 3 do seu deck. Você pode jogar um Veemon sem pagar o custo, ou adicionar uma carta com um Veemon no texto para sua mão. E você tracha o resto. Muito legal esse efeito de Setter. Eu até gostaria que esse efeito existisse, né? Ele é um Tamer Setter que on play ele dá o search, ou ele dá o enable no deck, você joga o hook que você achou. Então, beleza. Eu acho que, igual eu falei, esse deck, quando você não tem coisas acontecendo, todas as plays que você vai fazer provavelmente vai passar o seu turno. Então, você pelo menos ter ali 3 de memória para trabalhar e não voltar tanta memória assim é muito boa. E o fato dele ser um setter que também já vai estar fazendo o trabalho ali do seu searcher é uma play boa turno 1, por exemplo. Você já setou o seu setter e ele já vem incluso o seu searcher, né, que normalmente os decks vê aí. Então, ou você escolhe uma carta para adicionar para sua mão, ou você colocou um Veemon ali no campo, né? E perfeito. União das duas cartas. Eu gostei bastante desse Zenith como tem, em formato geral. Então, eu acho que é isso para Galacticmon. O novo suporte é muito legal. Ver aquele boss simplesmente destruindo todos os seus securities e atacando vai ser uma coisa muito legal de se ver. Eu quero muito ver isso acontecendo. Mas no geral eu acho que esse deck é bastante custoso. E a gente sabe hoje que se você passa muita memória para um deck, pode custar muito caro, né? Não sei se esse deck tem tudo que ele precisa para conseguir sobreviver até que você fique com o seu combo online. Mas se você por algum acaso tiver essa oportunidade, vai ser muito chato lidar com sua board. Considerando que o suporte antigo já dava blocker para esse deck do Galacticmon e tudo mais, ele tem bastante remoção com o Destromon promo, remoção a Tamer, ele tem bastante Disrupt, Digivolve, se vai sair, não sai. Se você der qualquer espaço para Galacticmon crescer no jogo, vai ser chato de se lidar. Então, é um deck que, se você quiser ganhar consistentemente dele, você tem que ser um deck que rampa muito rápido, é um deck de tempo mais agressivo e tem que usar muito bem a sua memória no começo do jogo, sempre tentar colocar o deck ali com 1 ou 2 de memória no máximo para fazer com que ele se remoa de dor de estar passando 3 ou 4 de memória para você todo turno. Então, considerando esses pontos, eu acho que o Galactic vai ser um deck ali no torno dos 3,5. É muito difícil a gente julgar um deck, o potencial de um deck assim, considerando um suporte que visa o late game, quando o meta do jogo mais envolve o mid-range, até mesmo early. A gente vê aí que os decks agressivos são que mais ou menos definem o meta, na maior parte dos casos. A gente já viu isso acontecendo na BT17 com os hybrids e por aí vai. Então, difícil ver se um deck late game realmente consegue se manter no jogo que não seja Security Control, né? Mas talvez ele tenha potencial. Ele não tem um disrupt tão bom e tão flexível igual o Demon Lords tinha, mas ele tem, eu diria que ele tem mais ou menos o mesmo tipo de gameplay. Só que em vez de você estar trabalhando com o seu portal, você vai estar trabalhando com o seu futuro Galacticmon. E quando ele entrar, boa sorte em tirar ele se ele tiver 8 Veemon embaixo dele. Esse cara vai ficar deletando Digimon no começo da sua main phase. E você não vai conseguir tirar ele, você vai ficar tiltado, ele vai te dar um ataque, vai tirar 4 secundas sua. Bem-vindo a Galactic Game. Então acho que esse deck não vejo tanta esperança, né, para ele no metagame atual, mas dependendo de como o metagame evoluir a partir de agora, nessa nova coleção, ele pode, né, se tornar um deck ok de trabalhar. Talvez tenha suas chances aí de ganhar mais locais, mas não vejo ele sendo topo da linha. Um 3,5 para ele tá bom. Ai, Vini. Ai. Eu vou discordar um pouco do Vini com relação a esse deck, tá? Eu acho que ele tem mais potencial do que o Vini levantou.
mas eu vou levantar esses pontos aqui. Vamos começar com a primeira coisa mais legal aqui, vai aparecer para vocês agora, ali. O que? O nosso Tamer com arte alternativa, que é basicamente, tem que ser uma referência a JoJo. Não tem como isso aqui não ser referência a JoJo. A pose, o dedo, o Vimon ali atrás com cara de ora, tem que ser. Muito massa essa carta, tá? E eu entendo, agora falando sério do deck, tá, pessoal? O deck de Vimon, né? O deck de Galactimon, ele é um deck de setup. Não tem segredo. Ele é um deck que você vai ser frágil em alguns momentos do jogo, tentando chegar no seu boss monster e ficar imparável, tá? A gente entende que os custos são altos e isso faz sentido, porque os próprios Vimons têm capacidade de incluírem Vimons em outro Digimon. Então, às vezes, você vai ter ali um Vimon que você vai subir. Você pode usar o Tamer, que faz o antigo da BT18, que faz com que, ou esse mesmo, né, que faz com que você inclua Vimons durante a sua search embaixo de uma carta. E vale lembrar que tanto o Vimon da BT11 quanto os novos Vimons, que são os Hooks, eles têm a herança de, quando um dos seus Digimons for desenvolver num Destromon ou num Galactimon, você reduz o custo por 1. Então, se você tem que conseguir colocar 4, 5 Vimons, o custo que é 5, 6 para desenvolver, vai cair. Vai cair para 2, 3. Obviamente, depende de setup. Para você baixar o Tamer, para você dar play nas coisas, tudo custa, né? Então, o que o Vini falou faz sentido. Você vai ter que colocar um setup em cima de uma carta aí que, se tomar um dedo de volta e volta a ser o nível 3, você deleta e acabou. Obviamente, com certeza ele vai ter goods matchups. Então, decks que não tem tanta possibilidade de deletar Digimon ou dar devolve, se a sua stack ficar, ela vai ficar e ela vai ser imparável. Você vai ter lá 8, 10 Vimons. Tudo que você searcha, ele vai pegar, ele vai trachar coisa, ele vai fazer algum processo aí pro seu Vimon se manter, para ter source embaixo e para você ficar vivo. Que nem o Vini falou, durante o processo de você subir o seu Vimon, o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não é como você vai pegar a sua stack e trazer ela para campo, né? O próprio Snatchmon, que é o nível 4, o efeito dele, o End Evolving, é ótimo. Então você vai revelar 3 cartas, adicionar um Vimon no texto para mão e trachar o resto. E depois disso, você pode colocar até 2 cartas da sua trash em um dos seus Digimons, entendeu? Então você abre 3, pega um para mão, joga 2 Vimon fora e coloca os 2 embaixo da sua stack. Olha só que legal, pagou 3 de custo para desenvolver no nível 4, mas aí você já reduz em 2 se você colocar 2 Vimon. Vimon da BT11 não tem limite, cara. Só calar 10, 20, 30 Vimon. Então você vai ter essa redução, é um processo legal. Eles vão reduzir para quê? Para desenvolver pro Galactimon e pro Destromon. O Destromon custa caro, mas se com Eita, acabei de falar dele, esqueci. O Snatchmon, você colocou 2 sources, você vai reduzir em 2 para subir pro seu próximo Galactic, entendeu? Então é um deck de setup. Se você conseguir montar suas peças, trazer o Tamer, usar umas cartas ali de umas options bem alocadas, que vão te dar memória, vão conseguir você manter o turno, vão fazer você colocar os seus Vimons embaixo, você vai virar uma parede intransponível. Vai deletar Digimon todo turno, não vai sair pelos efeitos de proteção do próprio Galactimon. Então, às vezes, compensa você pagar um pouquinho mais aí de memória, passar um pouquinho a mais e trazer o Galactimon em campo, deletar alguma coisa, se proteger, né? Porque tudo vai jogar coisa na trash. O Tamer joga coisa na trash, os níveis 3 jogam coisa, nível 4. E aí você vai fazer essa parede que vai ser uma horrível de jogar contra. Por quê? Todos os turnos, quando ele for sair da área de batalha, remove 4 Vimon e ele não sai. Vai precisar de várias camadas de remoção para você conseguir tirar ele. E o intuito é você chegar a 10, 12, né? Com ele em campo, o que você precisa fazer? Tá play no Vimon. Por quê? Porque o Vimon coloca coisa embaixo. O outro Vimon. Então, assim, é um deck de setup. Se você conseguir gerar uma gameplay em que você prepara o seu setup e consegue fazer, você é imparável, tá? Então eu acho que é um deck legal. Sofre para algumas coisas, né? Ele tem a proteção ali do novo Destromon de não poder
trachar coisas embaixo. Eu acho que se não fosse esse Destromon aqui, o Imperial Dramon ia fazer jogador de Galactic chorar. Você tracha 500 mil cartas debaixo dele, você perde todos os seus Vimons e aí só lágrimas, bora pro próximo. Então assim, é um deck legal, ele tem potencial, mas ele depende do setup. E aí você tem que ter o timing, o feeling de saber, essa é a hora de subir minha stack, é a hora de fazer minhas plays. Porque se você errar por 1 de memória, você vai passar o turno sem proteção, você vai perder a sua stack com 372 Vimons que tem embaixo dela e acabou seu gameplay. Essa é a regra, é assim que funciona esse deck, tá? Mas eu acho que ele tem valor, eu daria uma nota 3.8 para quase 4 para esse deck. Ele é um deck que vai ser divertido. Eu joguei contra a versão antiga dela já, no DCGO, jogando com os meus amigos aqui de Maringá que tem interesse nesse deck. Tô falando de você, Joe. Você vai montar esse negócio, vamos conversar disso aí. Eu acho que é um deck legal, eu acho que é um deck muito opressivo quando ele chega no nível 6. E a option dele, cara, se você chegou num momento em que você não tem Digimon e ele ataca, você vai, abraço, vai de arrasta, vai de próximo. É isso aí. Deck legal, eu vou dar uma nota 3.9, beirando 4. Acho que tem um potencial muito grande se você entender que ele funciona com setup e com timing. Se você acertar o setup e o timing, cara, você é imparável. E deck preto depende disso. A gente não tem muito deck preto relevante, a gente tem o deck de pirâmide, que é um deck legal também. Também é um deck de setup, você tem que setar lá as coisas embaixo dele pra ele ficar imparável. Mas os dois decks são bem divertidos, eu acho que isso aqui é uma nova forma de jogar com deck preto. É isso. Vini? Então a sua nota final pro Destro, pro Galactic foi? 3,5. Vamos deixar. Eu dou 4. Eu tenho fé. Beleza, vamos. Então, beleza. E aí, Vini? Considerações finais, cara. A gente já falou dos decks aí, né? Tem mais uma parte, a parte 3, parte final, né? Porque toda história boa é trilogia e a gente vai fechar o BT21 com trilogia. Exato. Da minha parte, eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar, já agradeci, já trouxe os decks, já dei meu input, a minha visão sobre esses arquétipos aí. Finaliza pra gente, Vini. Fala aí as palavrinhas finais, vamos dar tchau pra essa galera, porque a gente já tomou muito tempo deles e nós também. Vamos lá, então. Com esse vídeo a gente cobriu basicamente todos os arquétipos que a gente tem na BT21, salvo 2, que são basicamente dos estruturais novos, as cartas que vão combar com os estruturais novos, e o arquétipo que envolve a nova keyword e a nova mecânica de jogo, que é o arquétipo do Apimon. Como esses dois decks aí que faltam, esses dois arquétipos, levam um tempo a mais pra gente saber, digerir, porque a gente tem que analisar os estruturais também. Vamos trazer um vídeo separado deles comentando sobre. Eu acho que vai ser melhor, eu acho que vai ficar um vídeo um pouco mais informativo, onde a gente vai ter um pouco mais tempo de trabalhar e falar sobre essas cartas e como elas combinam com o jogo que a gente conhece de agora, com a mecânica que a gente conhece de agora. Acho que só um sneak peek, acho que do próximo vídeo, né, do próximo Mesa Talk, falando dessa coleção. Com toda certeza, fiquem de olho nos estruturais. Eu acho que esses estruturais, eles não são estruturais ruins, né? Eu acho que é um estrutural muito bom, considerando o deck que ele é, né? A gente meio que tá acostumado que, se não é um Advanced deck, ele meio que não vai ver tanto jogo assim, né? Foi um pouco a história com o Zefag, foi um pouco a história com o deck de Sandrill. Eles nunca foram assim, disputaram bem, né, no meta que eles tiveram, mas esse deck de Adventure ele tem um molho dele, cara. Ele tem um molho dele, com toda certeza esse deck aí eu sinto que ele tem bastante potencial e eu acho que é um dos melhores estruturais para pegar e começar e jogar Digimon nele. Você consegue 100% fazer um deck com o suporte dele, e se você quiser pegar o suporte novo da coleção nova, você vai precisar de poucas cartas. Então, se você tava com o pé atrás em começar Digimon, cara, eu diria que não tem hora melhor para começar agora. Então, fica de olho aí no próximo vídeo, a gente vai cobrir esses decks para você ficar ciente do que o deck faz, como que joga com ele. E
Continua dando fé no Digimon, que o Digimon vai longe esse ano. Fé no Digimon, fé na mesa Tamer. É isso aí, time. Valeu! Valeu!